Hoje o nosso assunto é resiliência. Não sou nenhuma especialista, mas gostaria que vocês ouvissem um pouquinho do meu ponto de vista, né, de tantas coisas que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Primeira coisa, eu não sou youtuber, então vocês podem escutar uns barulhinhos de fundo porque a gente não tem estúdio e é obrigada a gravar a hora que dá, né? Primeiro, pessoal, tem gente que você sempre escuta falar, uma geração que fala assim: nossa, na minha época era melhor, na minha época era o correto, essa geração está perdida, e assim vai. Tem tantos comentários desse estilo, né? O que eu quero falar para vocês, pessoal? Isso é um tipo de resiliência. Vamos pensar, Leandro Carnal fala em um dos vídeos dele sobre a educação que ele conheceu fora do país. Ele chegou lá e as crianças estavam sendo alfabetizadas através de tablet. Não estavam aprendendo a ler e escrever utilizando caneta e lápis. Aí você pensa assim, não, isso é errado, tem que usar caneta. Observa, você está pensando exatamente igual essas pessoas que a gente acabou de falar, porque na minha época, sim, nós estamos ficando velho, muita coisa vai mudando. Há uns 40 anos atrás, você não tinha internet, né? Vamos se dizer, acessível. Você mal tinha um telefone que era aquele fixo, difícil, era poucas pessoas que tinham condições de ter. Então, muita coisa mudou. Então, a cabeça da pessoa daquela época, muitos não conseguiu evoluir. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, é um tipo de resiliência. Você vai evoluir com o mundo, vai observar coisas boas e coisas ruins e tentar tirar proveito. Isso sim é o correto. Aí quando a gente fala, por exemplo, alfabetização de tablet, aí você pode perguntar, por exemplo, e se não tiver o tablet, como você vai escrever? Resposta que a professora deu, se você não tiver uma caneta ou um lápis, como você vai escrever? Ou seja, se você não tiver um equipamento correto para o seu manuseio, o seu trabalho, você não consegue fazer. Então, é errado? Eu sou a favor do lápis, mas é errado? É um assunto a discutir. Não julgue antes de pensar, de discutir e ver o outro lado, do outro ponto de vista da outra pessoa. Falando em outro lado, né, o outro ponto de vista, eu gosto muito de uma série que chama Teoria de Big Bang. Para quem conhece ou não conhece, assista, é muito interessante. Como se diz, né? São físicos, eu adoro. O Sheldon, que é o personagem principal, ele se acha o foda. Na verdade, mostra, né, que na área da física ele é excepcional, né? É um tipo de inteligência que eu comentei com vocês. Mas em compensação, ele já não tem outro tipo de inteligência, que é saber lidar com as outras pessoas, que também é muito importante. Acontece num episódio o seguinte, ele foi viajar, porque ele montou um projeto de vida para ele e foi viajar. Tinha mais de 2 meses que ele tinha ido e do nada, quando ele voltou sem nada, estava numa delegacia e ligou para o seu amigo Leonard buscar ele. Até assim, normal. Só que ele não avisou a namorada que ele tinha voltado. O Leonard, né, pensou no seguinte, ela vai querer ir, o Sheldon também vai querer vê-la. Vou levar. Pegou, levou. Chegando lá, a primeira pergunta que o Sheldon fez para Amy, a sua namorada: por que você veio? Você parar para pensar, que grosseria. Mas vamos tentar olhar os dois pontos de vista. No dela, eu acho que é o que a maioria iria pensar. Nossa, meu namorado tem tempos que eu não vejo, estou com saudade deles, ele não deu notícia. Eu quero ver o mais rápido possível, né? Quero saber como ele está. Esse é o que a maioria das pessoas pensa. Mas ele pensa de forma diferente. O que ele pensou? Eu sou foda. Ela, minha namorada, acha que eu sou o máximo, que tudo que eu quero eu consigo. E foi uma decepção eu não conseguir o meu objetivo. Eu não quero que ela veja que eu falhei. Então você pensa, que fofinho. Ele estava preocupado, no final das contas, em que ela não soubesse que ele tinha falhado num dos projetos de vida dele. Tá certo? Tá errado? Então, o que eu gostaria de pôr para vocês? O ponto de vista das outras pessoas muda muito.
Então, a gente tem que estar sempre observando no que a gente está pensando e no que a outra pessoa também está pensando. Porque, às vezes, você fica chateado com uma pessoa por algum objetivo, que na cabeça dela pode nem ter passado aquilo. Ela ter pensado outra coisa de forma diferente e feito por causa desse outro objetivo. E não, como se diz, né? Não ponha chifre na cabeça de cavalo. Não fique pensando, as pessoas fazem isso. O mundo não gira à sua volta. Na verdade, a maioria das coisas acontece porque as pessoas estão preocupadas com ela e não com você, tá? Você é afetado, sim, pelo ato dos seus pais, dos seus amigos. Por exemplo, você é pobre, você é rico por causa disso. E você pode estar mudando. Mas eu falo o seguinte, não seja bitolado. Sempre olha o ponto de vista das outras pessoas para você entender por que as coisas estão acontecendo. Lembra sempre que as coisas não acontecem da forma que você quer. Quando acontece, ótimo. Mas e se não acontecer? Resiliência. Pega aquela coisa e tenta fazer da melhor forma possível, tá? Por exemplo, Pastor Cláudio comenta em um dos seus vídeos dormir no claro e dormir no escuro. Por exemplo, se você ainda é jovem, eu quero dormir altas horas da madrugada com a luz na minha cara, com barulho, tá errado ou tá certo? Tudo tá certo, tudo bem. Eu quero dormir no escuro, com silêncio, cedo. Tá errado ou tá certo? Tudo bem, você que escolhe. Qual é o problema? Quando esses dois resolvem casar. É o que acontece aqui em casa. Eu gosto de dormir no escuro, no silêncio, o mais cedo possível. Meu marido gosta de dormir com a luz e com um som barulhento na cabeça dele altas horas da madrugada. Imagina, isso é um motivo de confusão entre casais. Eu não falo só nisso. Quase tudo. Quando você está namorando, você vê assim, nossa, tudo é uma beleza. Quando você casa, esses pequenos detalhes que não interferiam porque você namorava e depois cada um para sua casa e pronto. Você não via esses detalhes. Então, quando você casa, você tem que observar. Tá certo, tá errado? Não tá. Os dois estão certos. Porque simplesmente foram treinados em famílias diferentes. E você tem que aprender a ver o ponto de vista do outro, porque ele também gosta assim. Você não pode obrigar outra pessoa a fazer da sua forma. Vocês têm que entrar num consenso e achar a melhor situação possível. Então, não arrume confusão com as pessoas, porque na sua cabeça existe uma verdade. Na verdade, muitas vezes não existe uma verdade absoluta. Você tem que entender a sua cabeça, você tem que entender as outras pessoas, é o chamado autoconhecimento. Você tem que se conhecer e conhecer a outra pessoa, ver o que ela realmente está pensando para você entender e tentar sair da melhor forma possível a sua vida. É uma forma de resiliência das melhores possíveis, entender o mundo como funciona, tá? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é das tribulações. Como se diz, para quem entende um pouquinho de Bíblia, fala lá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero mostrar para vocês? Muitas vezes você pode falar assim, nossa, porque minha vida tem tantas dificuldades, eu não consigo fazer isso porque eu tô passando... Você é uma pessoa amargurada que só sabe reclamar. Você acha que as pessoas vão querer ficar perto de você? Você gostaria de ficar perto de uma pessoa que só sabe reclamar? Não. Então vamos pensar, é um tipo de resiliência. Você tem problemas? Tem. Primeiro, é da sua cabeça ou realmente está acontecendo? Que muitas vezes a gente faz muitos problemas na nossa cabeça. Aí eu tô passando por uma situação igual a gente vê na internet. Um menino chegou lá na escola, me chamaram de feio. Olha no espelho, você pode ser realmente feio, mas qual é o problema? Alguém lembra do ET e o Rodolfo? Olha que cara feio. E ele não utilizava desse artifício para ele poder ganhar a vida? Então, pessoal, não importa se os outros estão falando, importa que você vai tentar tirar o melhor aproveito para sua vida. Eu sou feia, como se diz, ao Luciano, que é narigudo. E daí? Quantas vezes ele já não deve ter ouvido falar que ele é narigudo? E por causa disso, eu vou morrer? Não. Se vira, vai fazer alguma coisa na sua vida. Se precisar, aproveita desse artifício para você ser conhecido.
Não fique se menosprezando, não se ponha para baixo. Ah, eu, porque tadinho de mim. O pior sentimento que você pode ter das pessoas, e pior ainda de você mesmo, é tadinho. Se você acha que você é tadinho, quer dizer que você já desistiu de você. Corre atrás, levanta, sacode a poeira e vai dar um jeito na sua vida. Pensa o seguinte, se na sua vida você tem muitos problemas, isso é bom ou isso é ruim? Lembra, tudo tem um lado positivo. Vamos pensar por um lado. Se você está andando no caminho certo, fazendo as coisas corretas, o diabo vai te tentar. E por isso você vai ter tantas dificuldades na sua vida. Se você está com a vida ganha, de boa, nada está acontecendo, que está tudo fácil, pensa, será que você está andando no caminho certo? Será que você está fazendo as coisas que realmente deveria ser feito? Para que o diabo vai tentar uma pessoa que já está no caminho errado, tá? Então, muitas vezes as suas aprovações é para você desistir de andar no caminho correto. Então, é hora de você continuar a observar se isso realmente, ou é você que está causando esses problemas que não são necessários. Isso também acontece. Muitas vezes a vida está ali, mas parece que você tem a necessidade de arrumar uma confusão que não existe. Muita coisa é da nossa cabeça. A fé move montanhas. Então, pessoal, gostaria de deixar essas palavrinhas com vocês, tá? Não vou prolongar muito o vídeo. Outra hora a gente conta um pouquinho mais, fala um pouquinho mais, tá bom? Beijo e até a próxima.